Olá, comunidade do Pop Plus. Estamos estreando as oficinas do Pop Plus durante a edição de março e a gente trouxe temas variados de interesse coletivo e também da comunidade plus size, tanto de ativistas, quanto de influenciadoras, quanto de empreendedores ou pessoas que querem ingressar no mercado plus size. Então, o tema de agora, que a gente está colocando no nosso canal, esse conteúdo vai ficar disponível para os nossos assinantes, nosso canal do YouTube, é Gorda na Lei. É o pré-lançamento da cartilha do Instagram Gorda na Lei, que é um projeto criado pela Rayane Souza, que é a nossa convidada de hoje, diretamente do Espírito Santo. Então, ela está fazendo o lançamento dessa cartilha aqui, em primeira mão no Pop Plus, e ela vai explicar para a gente do que se trata, né? Como a gente vai colocar para frente a luta anti-gordofobia para ela sair só da internet, da briga online, né? Para a gente começar a cada vez mais a aprender a exigir os nossos direitos e levar para frente cada vez mais essa luta. Rayane, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E a palavra é sua agora. Ei, gente, boa tarde, tudo bom? Bom, prazer estar aqui no Pop Plus, né, por vários motivos. Eu acho que aqui é um paraíso para a gente, né, onde a gente realmente se sente acolhida, se sente aceito, se sente amado, onde tem um espaço que foi feito para a gente, né? Então, é um prazer imenso trazer o projeto Gorda na Lei para cá, porque o Gorda na Lei nasceu aqui, né, Flávia? O Gorda na Lei nasceu aqui há 3 anos atrás, né, antes da pandemia. Eu tinha conversado com a Flávia e falado assim, Flávia, a gente fala tanto de gordofobia, a gente fala tanto de representatividade, mas a gente tem que começar a falar disso de uma maneira um pouco mais incisiva. Que tal a gente começar a pensar em gordofobia mais num viés jurídico, né, da coisa, não só essa coisa da militância na internet, que é muito importante, começou dessa maneira. Então, eu tenho uma ideia, me dá essa chance de falar sobre isso no Pop Plus. E aí, isso aconteceu em 2019, e aí nasceu o Projeto Gorda na Lei. O Projeto Gorda na Lei, para quem não conhece, primeiramente, quero saber, temos advogados aqui, ou temos ativistas? Acho que todo mundo, temos ativistas, influenciadores, temos aliados, né? Aqui. Bom, o Gorda na Lei, esse projeto que eu fundei em 2019. E ele tem o objetivo de discutir gordofobia dentro do viés jurídico. Era uma discussão pouco falada no nosso país, né? A gente falava de gordofobia de muitas maneiras, mas juridicamente ainda não. E natural que seja assim, porque a gente não tem ainda uma lei, né, federal no nosso país que fale sobre gordofobia ainda. Então, não, pode deixar no segundo quadradinho. No segundo quadradinho, Nicolas. Aí você pode pausar. Isso. O Projeto Gorda na Lei, né, como eu disse, fundei em 2019, e a gente traz discussões jurídicas a respeito de gordofobia, e a gente tem atuado de várias maneiras, mas a principal maneira que a gente atua é, de fato, o acolhimento de vítimas. A gente entendeu que muitas pessoas, na verdade, grande parte da sociedade, não conhece direitos básicos, né? E eu estou falando de direito constitucional mesmo, porque a gente não tem, né? A gente está num país onde a educação é precária, né? Onde a gente olha para a educação de base. Não tem como a gente esperar que o cidadão saiba o direito constitucional, o direito básico. Então, a gente entendeu isso e trouxe isso para o projeto. Então, grande parte da nossa atuação hoje é acolher vítimas no Brasil inteiro. Então, essas pessoas... Pode passar, amigos. Então, aqui é um pouquinho de como a gente atua, né? A gente faz palestras e cursos pelo Brasil, a gente tem diversos painéis, falando sobre gordofobia, falando sobre pressão estética, né, porque eu acho que muito se confunde também nessa discussão. A gente fala sobre responsabilidade social afetiva dentro das universidades, e agora a gente está com um painel sobre bullying, cyberbullying, porque virou crime, né? Vai virar crime, né? A gente tem o nosso presidente para poder sancionar, se Deus quiser.
Então, bullying, cyberbullying vai virar crime. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla pelo Brasil, dando palestras e cursos. Consultoria política também. Então, o Gorda na Lei, desde o ano passado, a gente tem sido muito procurada por políticos, deputados, vereadores, eles iniciando essa pesquisa sobre gordofobia, porque os gabinetes, gente, desses políticos, né, eles não sabem o que é gordofobia, eles não sabem. Então, eles chegam até nós e falam, olha, a gente pensou num projeto de lei assim tal, mas a gente não sabe por onde começar, marca aqui um horário com a gente. Então, a gente tem feito esse trabalho. A gente, ano passado, esteve com a deputada Simone Pereira do Piauí, que, inclusive, o Piauí aprovou uma lei, né, recente, um estatuto. Eu vou falar um pouquinho dele. Então, esse aqui até postei com o vereador nosso lá do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, esse ano, vai ter também o primeiro projeto de lei em relação à proteção de direitos de pessoas gordas. Então, a gente estava no gabinete com o vereador Vinícius Simões, né, capixaba, e a rede de atendimento gratuito, onde a gente recebe essas pessoas, né, através das nossas plataformas, pedindo ajuda. Esse atendimento sempre foi gratuito, sempre foi voluntário, né? A gente faz essa triagem de acolhimento. Muitas vezes são informações básicas. Uma pessoa pegou uma foto minha e fez um meme na internet. O que eu faço? Né? Uma pessoa, minha mãe precisou fazer a cirurgia, mas o plano negou. Porque o que eu faço? Então, normalmente, esses atendimentos são para situações do dia a dia que as pessoas não têm essa informação, esse acolhimento. Então, a gente faz. Você já conhecia o Gorda na Lei? Já? É bom saber, então. Vamos passar. Eu vou fazer um parâmetro agora. Porque, assim, a discussão sobre gordofobia no país, ela parte de diversos viés. Dentro do viés jurídico, a coisa é um pouco diferente do que acontece dentro da internet. Então, quando a gente, nesse meio, né, que a gente está de política, né, com juiz, com advogado, enfim, a gente começa a entender como que, de fato, a gordofobia tem sido interpretada no Brasil. E eu coloquei aqui que, na verdade, eles entendem, sim, como um problema social, entendem como um problema de saúde pública, mas ainda não compreendem que ela é proporcional a outros preconceitos. Ela não é equiparado, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala também de racismo, quando a gente fala de homofobia. Então, a gordofobia ainda não recebe esse olhar. Quando a gente fala de jurídico, quando a gente fala do poder executivo, do legislativo, tem uma grande barreira, né? Então, assim, é um mal social? Existe. Hoje, a gente fez um estudo com a Globo, gente, que depois é um material que eu posso até colocar no pop, que é maravilhoso, que fala essa porcentagem. De fato, mais 70% de pessoas hoje nessa pesquisa falaram que acreditam que a gordofobia existe. Mas dentro dessas 70, mesmo existindo, não acho que seja tão grave assim a ponto de ter uma lei, né? Porque a gente também tem que entender que o estereótipo a caixinha que a gente foi colocado, é aquela caixinha de tipo assim, você é gordo porque você quer ser gordo. Entendeu? Os seus problemas vão acabar assim, só depende de você, né? Então, tipo assim, se você não tem roupa, você emagrece. Se você não passa na catraca, você emagrece. Então, por isso que não é equiparado, não é visto pelas pessoas da mesma forma. Então, a gordofobia no Brasil tem essa visão quando a gente vai falar de discussão jurídica. E aí eu trouxe algumas pontuações que são barreiras, as 3 principais barreiras que a gente tem encontrado hoje quando a gente vai levar esses assuntos para os gabinetes e para as autoridades. A primeira é obesidade e doença. A gente tem, dentro desse movimento, essa discussão, né? Algumas pessoas, né, consideram, de fato, a obesidade doença, porque foi assim que a OMS colocou, né? Ela, em 2000, disse que a obesidade era uma epidemia, e em 2007 ela disse que a obesidade era uma doença e transformou isso em um CID. Então, independente, né, se a minha taxa está boa, se eu sou uma pessoa ativa, se eu não tenho nenhum problema, nenhuma comorbidade, só o fato do meu IMC,
né, me apresentar um número X, eu sou colocada como doente, né, de acordo com a OMS. E quando a gente vai falar de lei, quando a gente vai falar de discussão jurídica, é impossível a gente desfazer esse entendimento. Tem sido impossível desfazer esse entendimento. Hoje, qualquer tipo de discussão jurídica sobre gordofobia, ela vai partir de um viés de que é importante falar porque eles são doentes. Então, assim, não é a Rayane falando, né? Isso é o que a gente tem encontrado por aí. Então, é muito difícil. A gente entra num gabinete hoje, como foi com a deputada Simone. Eu estou falando com muita propriedade porque eu tive muita intimidade com ela para desconstruir diversas coisas, né, nessa nova lei que ela criou lá. E é muito difícil, realmente, você chegar para uma autoridade e falar, olha, você tem que garantir direito para as pessoas gordas porque elas são pessoas, né? Porque assim diz a Constituição, assim diz a nossa lei maior. Não é porque eu sou doente, né? Então, é difícil a gente descaracterizar esse entendimento de obesidade versus doença. Então, o que eu acredito que no caminhar legislativo, quando a gente fala de gordofobia, se algo daqui para frente acontecer, a gente vai ser colocado nessa caixa. Os direitos estão surgindo porque é essa caixinha que colocaram, né, de sermos doentes. Isso é muito difícil, né? Isso é muito ruim. É mais uma luta nossa, mas, ao mesmo tempo, tem aquilo, né? O que é pior? A gente não ter lei nenhuma, né? A gente não ter proteção nenhuma, ou a gente ter uma mínima proteção, mesmo que coloquem a gente nessa categoria, né? Porque a gente já está tão sem resguardo, desde sempre. Então, a construção, né, da questão de obesidade e doença tem sido um ponto. O segundo ponto, pode voltar lá, é a lei de deficiência. Muitas autoridades, muitos estados, acham que não é necessário ter uma lei de garantia de direito de pessoas gordas, porque isso já está tudo na lei de deficiência. E aí tem uma outra questão também, pessoas gordas são, né, portadoras de deficiência, né? Porque o que acontece? A lei de deficiência, né, ela descreve quem são as pessoas, né? E no final ela coloca assim: pessoas com mobilidade reduzida. Então, nós, pessoas gordas, né, ou pessoas com obesidade, porque eu não utilizo o termo pessoas obesas, né? Mas, para nível técnico, esse termo agora as pessoas estão usando pessoas com obesidade. A gente é colocado nessa categoria do artigo lá da lei como mobilidade reduzida. Inclusive, a ANAC, né, de avião, de companhias aéreas, ela atualizou essa questão ano passado, colocando pessoas gordas como prioridade de embarque. A gente não tinha isso antes. Então, ela adequou, colocando esse critério. Não, vamos colocar pessoas gordas como prioridade de embarque, porque elas estão dentro desse artigo de pessoas com mobilidade reduzida. Mas nem todas as pessoas gordas têm mobilidade reduzida, né? E que mobilidade reduzida é essa? Quem vai medir essa mobilidade? Será que parte de mim, né? Então, a lei de deficiência tem uma coisa que a gente bate, porque ela não garante direito de pessoas gordas. Infelizmente, ela não trata sobre isso. Mas querem colocar a gente nessa categoria e dizer, não precisa de lei mais, porque vocês já estão ali, ó. Mobilidade reduzida é o que vocês estão sendo enquadrados. Então, é um outro ponto. E o terceiro ponto é sobre gordofobia ser crime. Hoje, no Congresso, tem 2 projetos de lei em andamento que querem criminalizar a gordofobia. O trâmite, né, para tornar um preconceito, né, em crime, ele passa pelas 2 casas, né, Câmara, Senado, vai para o presidente e tudo mais. E esses projetos estão parados há 2 anos, porque não atinge quórum para que isso seja votado. Porque a gente volta naquele início, né? As pessoas acham que é um mal social, mas não tanto quanto a gente fala de racismo, homofobia, enfim. Então, esse ano, a gente espera que ande esses projetos, porque são os únicos projetos no Brasil
que querem criminalizar a gordofobia, provavelmente ela seria enquadrada dentro da lei de racismo e de injúria racial. Ela seguiria o mesmo caminho. E ela também ia prever a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, é uma coisa que a gente precisa movimentar, porque, né, a gente tendo uma lei federal que fala que gordofobia é crime, muda todo o nosso poder judiciário, muda todo o nosso poder legislativo, executivo, e a gente consegue ter uma esperança, uma luz ali no fim do túnel. Então, essas são as 3 principais discussões, assim, quando a gente se depara com a discussão jurídica de gordofobia. Eu queria trazer... tem um outro documento aí, que é um desenhozinho. Aí eu queria mostrar um pouco para vocês a cartilha do Piauí, que é a cartilha que a gente tem hoje mais completa, né, que já está em vigor, só vai no Piauí, mas ela tem sido um espelho aí para os outros estados. Mas eu vou fazer algumas ressalvas dela. Acho que o Nicolas vai abrir. Tem 2. Essa é a nossa, essa é a nossa. A nossa é mais bonita. Acho que eu mandei um documento. É um outro tipo de desenho, é um documento mesmo, assim, com várias. Aí. Então, gente, essa é a lei do Piauí. É uma lei estadual de autoria da deputada Simone Pereira. É a lei mais completa que a gente tem hoje no Brasil, que vai resguardar direitos de pessoas gordas. Por que eu falei que eu tenho algumas ressalvas? Porque, de fato, a gente tem que entender também como ela foi criada. A deputada Simone Pereira, ela é uma mulher que ela lidou com a obesidade e ela fez bariátrica. Então, tipo, ela tem várias... Ela entende diversas questões, mas, como eu disse anteriormente, é uma autoridade, como a maioria hoje no país, que entende a obesidade como doença, né? Somos doentes e não sai dessa caixinha. Então, a lei, eu não vou ler ela toda para vocês, mas depois a gente pode disponibilizar, se você quiser ir passando. Ela explica, né, um pouco por qual a necessidade de criar uma cartilha, né, sobre esses direitos, enfim, pode ir passando. E ela conta um pouco da história dela, pode ir passando. Quando chegar nos quadros... Aí, vamos falar sobre obesidade? Pode seguir. Ela começa a... Ela cria, né, essas histórias em quadrinho, dizendo: bom dia, Maria. Oi, fã, bora lá, mais um dia de luta e sofrimento, pode passando. Tu sabe, né, onde a gente chega é assim. Pá, eu tô lendo, gente, de uma maneira assim, bem estereotipada, porque, infelizmente, é dessa maneira que foi colocado. E aí ela fala: mas tá sabendo da lei de estatuto de pessoa com obesidade? Olha a minha situação, amiga, todo dia isso. Aí ela fala: no transporte coletivo, pessoas com obesidade poderão optar por não ter que passar pela catraca, onde houver esse tipo de situação. O mesmo direito será assegurado à pessoa com obesidade. Então, ela, através desses quadrinhos na cartilha, ela vai narrando situações e dizendo o que a lei vai assegurar. Então, essa, por exemplo, do transporte público, ela falou: olha, ninguém vai ser mais obrigado a passar pela catraca, você pode passar pelo meio. Aqui em São Paulo já tem isso, Flávia? Mais ou menos. Aham. Você tem que ir até trans, fazer uma carteirinha. Aham. Aí, inclusive, uma vez o motorista não queria deixar esse papo, então olha para mim e fala que não cabe. Porque a pessoa que você precisar passar pelo constrangimento, enfim. Exato, mas tem, teoricamente, nos ônibus, a gente pode descer pela parte da frente do transporte. Teoricamente, precisa dessa carteirinha. Tem gente, tem motorista que libera, Uhum. Lá no Espírito Santo a gente não tem ainda esse método, não sabia da carteirinha, e eu vi que outros estados também já têm essa possibilidade de entrar pelo meio, talvez não com carteirinha. A primeira vez que eu estou vendo que tem essa questão da carteirinha. No Piauí ela trouxe essa mesma ideia, né, de não precisar passar pela catraca. E aí ela vai narrando diversas conversas aqui. Aí ela fala: enfermeira, acho que essa bata não vai dar certo, essa cadeira de roda é pequena. Então, ela vai narrando diversas situações que a gente passa, algumas conversas um pouco estereotipadas, mas, às vezes, é a linguagem
para as pessoas, de fato, entenderem o que acontece. Né? Porque quando a gente fala de lei, a gente tem também que entender que a linguagem tem que ser aquela igual para todo mundo. Ela tem que ser dinâmica. Às vezes ela tem que ser até um pouco infantilizada, como, né, a maneira para chegar em todas as pessoas. Então, essa lei do Piauí, ela previne garantia de direitos no transporte público, na saúde, no mercado de trabalho e na habitação. Na habitação, ela, na verdade, fez até um parâmetro com a lei de Nova York, porque Nova York, ano passado, também entrou em vigor uma lei em relação ao combate à gordofobia e garantia de direitos de pessoas gordas. Por exemplo, construções do governo, Minha Casa Minha Vida, terrenos. Vai ter uma porcentagem dessas construções de térreo tem que ser direcionada para essas pessoas. Então, também é uma outra possibilidade que o Piauí também trouxe. Então, habitação, mercado de trabalho, transporte público, saúde, mercado de trabalho, principalmente sobre cursos profissionalizantes, a lei está trazendo para poder ajudar as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho, e também capacitação de empresas para receber essas pessoas. Né? Então, achei isso muito legal, isso muito importante. Então, eu trouxe só para vocês verem mesmo a cartilha, porque ela é novinha, né? Ela saiu tem pouco tempo, e depois a gente pode até colocar também, se quiser, no POP. É a única lei que a gente tem completa. A gente tem a lei do Recife, que foi a primeira, mas a lei do Recife, ela só obriga, né, todas as instituições de direito público e privado de educação, né, as escolas, né, privadas e públicas, a adequarem as carteiras escolares. E também começar a iniciar a discussão de gordofobia dentro, né, da educação. E foi a primeira lei que entrou em vigor no nosso país, Piauí a segunda, só que trazendo todo esse cenário mais completo. E hoje a gente tem circulado com essa lei em outros estados, para que outros estados se inspirem e comecem a criar projetos e leis parecidas. Né? E a gente acha que, quem sabe, isso chega a uma lei federal. É o que a gente mais espera. E aí, pode passar. Pode tirar isso daí e voltar para aquele do vídeo? A gente está indo para o fim, porque eu cheguei atrasada, gente, porque eu fiquei perdida na Paulista. Eu vim andando do Mac 1000. O capixaba, a gente não sabe andar em cidade grande, né? Pode voltar para o videozinho. E aí eu vou falar um pouco do que a Flávia até fez uma introdução, que é sobre a nossa responsabilidade. Né? A discussão sobre gordofobia, sobre garantir direitos de pessoas gordas, ela está além da discussão sobre autoestima. Ela está além sobre a discussão da pressão estética. Gostar, me amar, é um pequeno passo para que eu me sinta fortalecida para encarar o que vem pela frente. Só que hoje, infelizmente, a gente tem um problema que eu considero muito grave, muito triste, quando a gente olha para o nosso movimento. A gente não tem fortalecimento dessas pessoas quando a gente fala de ativismo gordo. O body positive tem uma força muito grande. Ele é muito importante. A gente tem que falar de representatividade, tem que falar de diversidade. A gente tem que fazer feiras como o Pop Plus. A gente tem que fortalecer empreendedoras gordas, profissionais gordas, modelos gordas. Mas se vestir bem e se sentir bem consigo mesma não vai impedir que a gente sofra gordofobia lá fora. Isso não me blinda, sabe, de ser maltratada. Não me blinda de passar um constrangimento de transporte público, de não conseguir fazer um exame. Então, a discussão, gente, de combate à gordofobia, ela está além disso. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade digital. Por quê? Porque a gente sabe que grande parte desse movimento nasceu na internet e está na internet. A gente precisa que influenciadoras, blogueiras de moda, também abracem essa causa e coloquem isso para frente. Porque o ativismo, ele é muito desgastante. Ele e muitas vezes frustrante, porque a gente não tem, às vezes, essa força, sabe, de levar essa discussão, porque o que move, na verdade, né, a visibilidade, se hoje eu sou uma influenciadora de 1 milhão de seguidores e eu hoje
faça o trabalho para uma marca X, você está conseguindo fazer isso porque tem um monte de gente, formiguinha, lá atrás construindo espaço para você. E eu falo isso de uma maneira assim, muito tranquila, porque eu vejo isso acontecer todo dia. A gente, infelizmente, tem perdido espaço e perdido voz para esse movimento que se banalizou, gente. Banalizou. A gente sabe que banalizou. Comercializou, sabe? E não são todas as pessoas que têm oportunidade, assim, né, de estar ali brilhando e fechando com marcas e indo para programa de TV, que é muito maravilhoso. Mas a discussão está mais embaixo. E uma coisa que a gente tem enfrentado muito também, e a gente entendeu uma coisa muito, muito importante. A causa não é sobre a gente. A causa não é sobre Rayane Souza. A causa não é da Flávia. A causa não é do Gordana Lei. A causa não é de fulana. A causa não é de ciclana. A gente tem que parar de olhar um pouco para o nosso umbiguinho e achar que é a gente que vai resolver os problemas do mundo. Não é. A causa não é sobre mim. Então, quando eu penso que a causa não é sobre mim, está além de mim, eu tenho que me sentir responsável do que eu estou postando, do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque o que eles mais querem é massacrar a gente. E aí, às vezes, você não gosta de uma pessoa que está lá na internet postando um vídeo. E aí essa pessoa acaba descredibilizando o movimento inteiro porque ela foi irresponsável. Então, assim, Flávia, eu estou dando um puxão de orelha. Estou dando uma chamada. Ela está com você assim. Estou dando um puxão de orelha, porque não é sobre a gente. É uma coisa muito maior. A gente tem que ter responsabilidade quando a gente fala sobre esse tema. Sabe? Qual é o nosso objetivo maior? Não é sobre like, não é sobre a gente crescer. A gente está querendo deixar um legado para nossos filhos, para nossas sobrinhas, para as minhas. Sabe? Eu quero deixar. A gente não sabe quanto tempo que vai demorar para a gente chegar lá, para a gente ter uma lei, sabe, federal que garanta. Então, a gente tem que ser responsável, a gente tem que se apoiar, a gente tem que ter empatia, e a gente tem que fortalecer pessoas que estão fazendo esse movimento. Porque o body positive, ele é muito importante. Mas a discussão sobre gordofobia, combater gordofobia, é o que vai tornar tudo menos doloroso para a gente no futuro. Né? Então, eu trago essa palavra de responsabilidade e agora a gente pode voltar para outra cartilha. E para 2024, fechando tudo isso que a gente conversou, o Gordana Lei esse ano traz mais um projeto que a gente entendeu ser muito necessário. Né? As pessoas ainda não sabem o que é gordofobia de fato. Ainda não sabem. Porque todos esses discursos se confundem. Pressão estética, body positive, gordofobia, body shame e papapá. Aí vem a Paola Oliveira falando de gordofobia. Aí vem não sei quem falando. Sabe? Tudo se mistura. E a gente tem que falar, não, peraí, calma aí, vamos entender o que a gente está falando. A outra cartilha rosinha, agora é a cartilha rosinha. Então, esse ano não, daqui a algum tempo, né, o Gordana Lei vai lançar a primeira cartilha dele. É uma cartilha super dinâmica, com a linguagem super fácil, super assim, de fácil entendimento. A gente vai falar desde a parte histórica do surgimento da gordofobia, a diferença de gordofobia para a pressão estética. A gente vai falar sobre como que as leis estão se posicionando sobre esse assunto. A gente vai falar, vai ser muito bacana. E a gente a gente colocou, né, a cartilha gordofobia, entendendo e combatendo, porque essa cartilha é tanto para as pessoas que já fazem parte do movimento, mas ela pode circular nas escolas, nas faculdades. Então, a gente está fazendo uma coisa muito legal. A gente tem essa ilustradora magnífica, que é a Magô, indicação da Flávia. A Magô super topou, né, fazer a cartilha com a gente. Ela é uma ilustradora, uma mulher gorda, que também é feminista, ativista. Todas as pessoas envolvidas nesse projeto do lançamento da nossa cartilha são mulheres gordas. Então, fiquem ligados nas nossas redes, porque a gente vai fazer o anúncio do lançamento. Aqui é o pré-lançamento, eu estou contando a novidade para vocês em primeira mão. Né? O Gordana Lei começou aqui, então nada mais justo que a gente esteja aqui contando essa novidade. E a gente acha que essa cartilha vai bombar. Obviamente vai ser uma cartilha gratuita, porque a gente quer que a informação chegue para todas as pessoas.
A gente vai colocar também essa cartilha no site do Pop Plus, né? Você não falou não, mas eu tô falando. Né? E é isso, gente. Lógico que tem muita mais coisa que a gente poderia falar, se aprofundar, mas até pelo tempo também eu quis trazer um panorama muito rápido do que tem acontecido, trazer as últimas atualizações legislativas para vocês. O Gorda na Lei é um projeto que continua precisando de muito apoio, então repostem, compartilhem, sigam a gente. Hoje a gente tem um time de colaboradores, então a gente tem advogados do Gorda na Lei, a gente tem psicólogos, a gente está recrutando mais pessoas, porque a gente quer que seja, de fato, um coletivo. A gente não tem agência cuidando da gente, a gente não tem assessoria, a gente não tem nada disso. Tudo é a gente que faz, é o Canva, ali, sabe, é um PowerPoint, bem sabe? É a gente que faz, e a gente espera que um dia a gente consiga, claro, trazer um trabalho mais profissional, assim, mais estruturado, mas é tudo um dia de cada vez, um passo de cada vez. E eu acho que tudo que a gente já conquistou até hoje não foi sozinho, foi com o apoio de muita gente. A Flávia, a madrinha do nosso projeto, sempre abraçou o Gorda na Lei. E é isso, eu agradeço muito a atenção de vocês. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, tirar alguma dúvida ou compartilhar. 2 perguntinhas? E aí, gente? Quem quiser compartilhar, estamos abertos. Já estou muito feliz de estar aqui.